Olá, boa noite a todos. Me digam se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Hoje a nossa aula é sobre as 7 petições da oração dominical, né? Ou, então, nós poderíamos definir de outra forma, aquilo que nós devemos desejar, né? Porque, como nós vimos na aula passada, é algo comum da oração que nós peçamos alguma coisa, né? Como nós precisamos da oração, nós precisamos da oração justamente porque nós precisamos pedir aquilo que nós só podemos alcançar de Deus, né? E como Deus é a causa de todas as coisas, naturalmente tudo nós devemos pedir a Deus. Então, a oração dominical ela vai nos ensinar justamente o que nós devemos pedir a Deus, né? E, portanto, se nós devemos pedir, nós devemos desejar. Então, a oração dominical, o Pai Nosso, ele não só é uma fonte de graças, no sentido em que nós estamos pedindo tudo aquilo que nós precisamos de Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós pedíssemos, mas também ela é uma forma de nos santificar, de nos transformar interiormente, sobretudo quando nós meditamos naquilo que nós estamos pedindo. Então, é justamente o que nós vamos fazer nessa aula. Nós vamos olhar ponto por um ponto, né, cada um desses pedidos, e nós vamos tentar aprofundar no sentido, né, desses desejos, digamos assim, o que é que de fato nós devemos desejar, o que é que nós devemos pedir, não só com as nossas palavras, mas com o nosso coração e com as nossas obras. Então, vamos iniciar com a nossa costumeira oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como acredito que todos saibam, né, ou ao menos a maioria saiba, a oração do Pai Nosso ela foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma oração tão bela e tão cheia de sabedoria que muitas religiões acabaram utilizando, né, ou agregando, né, nos seus cultos, digamos assim, algo, ao menos alguma coisa dessa oração. Eu não recordo muito bem, mas eu lembro que em alguns cultos, né, algumas religiões acabaram pegando esses pedidos, digamos assim, essas petições, né, de tão grande sabedoria que eles são. Mesmo para uma pessoa que não possui a fé, com a própria razão, ela pode perceber que algo realmente muito grande, muito sublime, e como de fato é. Então, a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo próprio Deus, e não existe nenhuma oração melhor que nós poderíamos fazer. Não há nada melhor, mais belo, enfim, que nós poderíamos pedir, né, de outra forma, de outro modo, senão como está ensinado aqui. Então, ela é uma oração que, como nós vamos perceber, uma das primeiras coisas que ela nos ensina é a simplicidade. Então, você vai perceber que ela não tem, nós poderíamos dizer assim, uma
intenção de ser eloquente, né? Ou seja, de utilizar palavras que adornem o discurso, né? Não, na verdade, apesar de nós estarmos falando com o próprio Deus, ele nos coloca numa posição, digamos assim, humilde, mas muito próxima de Deus. Né? Isso aqui é muito importante, né? Quando você vai ler um discurso, quando você vai ler qualquer coisa, na verdade, o objetivo principal, né? Ou seja, você demonstra ser um bom leitor quando você consegue entender a intenção por trás do texto, ou seja, por trás daquelas palavras, qual era o objetivo ao se compor aquele poema, enfim, aquela obra literária. E aqui você percebe, né, talvez o contrário do que nós poderíamos imaginar que seria feito. Porque você imagina, olha, eu vou compor aqui uma forma de me aproximar de Deus e de falar com Ele e pedir certas coisas a Deus. Então, eu vou me colocar aqui numa comunicação com Deus pedindo algo para Ele. Como eu deveria me expressar? Se você fosse fazer isso para um rei, suponhamos que você vai escrever o discurso para falar com um rei. Você chega lá, vossa digníssima majestade, com todas as formas, né, mais que a eloquência pode te apresentar, para você simplesmente se apresentar e se referir ao rei. Não importa o quão simples é aquilo que você vai falar com ele. No entanto, nesta oração, vocês vão ver que ela inicia da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu. Ela se refere a Deus não como se fosse algo distante. Se bem que ele diz, Pai nosso que estais no céu, claro, o céu está distante. Mas ele inicia dizendo Pai nosso. Ou seja, pode existir algo mais próximo de nós do que o nosso Pai? Então, essa oração, ela já mostra com que simplicidade nós devemos nos aproximar de Deus. Sem procurar, de maneira alguma, não vou dizer embelezar, mas mostra que o principal é justamente aquilo que está no coração quando você pede. E que Deus gosta, na verdade, da simplicidade nas palavras. Ou seja, você expressar a coisa tal qual ela é. E não só isso, mas Deus quer que nós nos aproximamos de Deus como nós nos aproximamos do nosso Pai. Ou melhor, até mais afetivamente do que nós nos aproximamos do nosso Pai. Porque Deus, de fato, ele é muito próximo de nós. E quanto mais nós avançamos na caridade, na vida espiritual, mais nós nos aproximamos de Deus. E realmente nós devemos lutar toda a nossa vida para construir uma relação íntima com Deus. Porque não há nada que nós possamos esconder de Deus. Deus é a razão do nosso viver, é a finalidade da nossa vida. Ele é o princípio da nossa vida, ele foi quem nos criou, ele é quem nos mantém na existência. É quem nos dá o nosso alimento, quem nos dá a nossa saúde, o ar que nós respiramos, nos dá tudo, 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 tudo. Então, nós devemos sempre lutar para ter essa intimidade com Deus, né? Algumas pessoas, quando se convertem à tradição, elas percebem que, de fato, uma emoção exagerada é prejudicial para a fé, como, por exemplo, fazem os modernistas, os carismáticos, especialmente, né, os protestantes. Então, quando você continua pecando, mas você confia na misericórdia de Deus, apesar dos seus pecados e apesar de você não fazer nada para mudar os seus pecados, mas você simplesmente acredita, bom, Deus é bom, ele vai me perdoar. Na verdade, isso é uma presunção, é fruto do orgulho, né? Você se sente tão bom que Deus, não pode te condenar porque você é bom demais. Deus me ama. Bom, claro que Deus te ama. Sem dúvida alguma, Deus te ama. Deus morreu na cruz por você. No entanto, ele é justo. Se você não se esforçar para se salvar, você não vai se salvar. As coisas são assim. Então, algumas pessoas saem, às vezes, dessa esfera, né, dessa atmosfera, digamos assim, carismática, né, de olha, Deus é amor e tudo mais, e conhece a tradição, porém acaba caindo no outro extremo, que é uma rigidez
que não se permite se abrir para com Deus. Não se permite se emocionar com Deus, né? Mas não deve ser assim. Na verdade, ninguém nesse mundo merece mais intimidade conosco do que Deus, né? Nem nossas esposas, nem nossos esposos. Então, nós devemos ter um coração especialmente aberto para Deus. Especialmente aberto, especialmente sinceros, né? Mais sincero até do que nós... Na verdade, a sinceridade com Deus deve regular a nossa sinceridade conosco mesmo, essa que é a verdade, né? Você deve aprender a ser tão sincero com Deus que você vai aprender dessa sinceridade, você vai extrair a sinceridade para consigo mesmo. Você vai perceber às vezes que você esconde certas coisas, mas você lembra, poxa, eu tô falando isso para mim, eu tô pensando isso aqui comigo, mas no fundo, eu sei que Deus está vendo as coisas, então vamos parar com essa, vamos dizer as coisas como elas são mesmo. Então, poxa Deus, o negócio é assim, acontece dessa forma, eu tô sentindo exatamente isso aqui, e você sabe muito bem. Então, nós temos que ter essa total abertura para com Deus, né? Buscar realmente uma intimidade, uma união muito grande. E essa união começa em grande parte por aí, por essa confiança, por essa entrega, né? Como quem se entrega a um pai, né? Só que o problema é que muitas vezes a gente não se entrega, ou não tem tanta confiança quanto deveria ter no pai, às vezes nem pode ter porque o nosso pai é humano, mas o nosso pai que está no céu, com ele, nós podemos ter total intimidade, total abertura, porque ele nos ama, nos compreende mais do que nós mesmos e que realmente quer o nosso bem. Então, essa é a primeira parte para nós entendermos dessa oração. Pai nosso que estais no céu. Deus está no céu. Deus é altíssimo. Entanto, Deus nos ama e está perto de nós. E quer estar perto de nós e quer que nós nos aproximemos dele. A primeira petição do Pai Nosso é a seguinte: santificado seja o vosso nome. Então, São Pio X diz que o que significa essa petição, né? O sentido mais óbvio dela é justamente que nós queiramos ou que nós peçamos, se nós pedimos aqui, entenda-se, nós queremos, é claro, né? Se você pede uma coisa que você não quer, Deus sabe muito bem que você está pedindo que você não quer, aquilo não tem valor, né? Então, se você quer, você tem que desejar também. Você pede, aliás, se você pede, você tem que desejar também. Então, aqui a nossa luta não é para pedir, é para passar a desejar isso de todo o coração. Desejar que o nome de Deus seja conhecido e amado por todos. Então, se eu quero que o nome de Deus seja conhecido e amado por todos, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu mesmo vou me esforçar para conhecer e amar a Deus, de todo o meu coração. Então, nós vamos aqui estudar o catecismo, nós vamos buscar conhecer a doutrina católica, nós vamos buscar conhecer a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida dos santos, a história da igreja, o que nós pudermos, o que estiver ao nosso alcance, segundo a capacidade de todos nós, de cada um de nós, melhor dizendo. Então, esse é o primeiro ponto que essa oração nos ensina, que nós devemos desejar que Deus seja conhecido e amado por todos. Isso vai ditar também a forma com que nós vamos tratar de Deus e como nós vamos buscar fazer com que Deus seja conhecido e amado. Então, como eu disse, o primeiro passo, né, para você fazer com que esse pedido esteja realmente no seu coração é você mesmo buscar esse conhecimento, buscar esse amor. E depois é você buscar ensinar isso que você aprende, buscar esse conhecimento, né? Fazer com que Deus seja conhecido e amado, né? Que seja santificado o vosso nome. O sentido da frase aqui não significa que você quer que Deus seja santificado no mesmo sentido que nós dizemos que nós queremos ser santificados. Porque nós somos santificados na medida em que nós não somos santos. E nós, então, vamos adquirir uma determinada perfeição que se chama santidade. No caso de Deus, Deus é eterno e perfeito. Deus não pode ser mais santo do que ele já é. Porque você não pode somar nada ao infinito, né, ao que já é perfeito. Então, Deus não pode receber nada, Deus não pode aumentar em santidade.
Portanto, é claro que o sentido dessa frase, santificado seja o vosso nome, veja só que ele diz, né? O vosso nome, não, vós sejais santificado. Santificado seja o vosso nome, porque ele realmente quer dizer que nós tenhamos por santo o nome de Deus, né? Santificado ele seja por nós ou em nós. Então, que nós tenhamos por santo o nome de Deus. Que nós lutemos, trabalhemos para que o nome de Deus seja santificado na inteligência das pessoas. Você lembrem-se da... Perdão, tô coçando o nariz que isso aqui é feio, mas eu tô meio um pouco resfriado. Querendo ficar resfriado, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né? Então, lembrem-se lá das primeiras aulas, como Deus é glorificado por nós. Na verdade, a glória de Deus não aumenta, mas nós passamos a tomar conhecimento da glória de Deus. E na medida em que nós passamos a tomar conhecimento da glória de Deus, a glória de Deus passa a existir em nós. Porque a nossa inteligência passa, então, a perceber a glória que já existe em Deus. Então, é da mesma forma que se diz, santificado seja o vosso nome, né? Como cada pessoa que vai, quanto mais conhece a santidade de Deus, mais faz com que, por assim dizer, o nome de Deus seja santificado nela mesma, né? Na medida que ela conhece e ela, por assim dizer, essa inteligência participa desse conhecimento, né? Da glória de Deus, de quanto Deus é bom, de quanto Deus é maravilhoso. Então, nós pedimos, né, que nós e que o mundo inteiro reconheça a Deus como sendo Deus, como sendo Deus altíssimo, como sendo Deus maravilhoso, como sendo Deus de amor, que nós conhecemos, né? Ou melhor, que ele verdadeiramente é. Então, é por isso que o Santo Agostinho dizia, né, que nessa oração nós não pedimos que Deus se torne santo, mas que nós o tenhamos por santo. Enfim, e a melhor forma com que nós vamos trabalhar para isso é por meio das nossas obras, né? É por meio dos nossos exemplos. Então, você, no seu dia a dia, na forma com que você age, se você busca Deus em tudo, você acaba se tornando exemplo de como se busca, né, ou se trabalha para que o nome de Deus seja santificado. Porque as pessoas elas vão passar a conhecer em você a ação de Deus, né? Elas vão conhecer, passar a entender o que é Deus por meio dos seus exemplos. Esse aqui é uma das grandes deveres e responsabilidades de todo cristão, de todo católico. Porque uma vez que você se torna católico, você passa a ser um representante da Igreja Católica, né? Se alguém sabe que você é católico, ela passa, então, a ter você como sendo o espelho da Igreja Católica, do que é o católico. E se você é um mau exemplo, então ele vai entender, bom, né? Pois é, esse povo católico aí que diz que todo mundo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas que eles mesmos não fazem, né? Então, você tem que, principalmente, com as suas obras, não só com as suas palavras, mas com as suas obras, fazer com que o nome de Deus seja santificado, ou seja, que as pessoas vejam, olha, esse rapaz, esse homem, essa moça, ele é católico, eles são católicos, e veja como eles são diferentes. Veja como o seu procedimento é diferente, veja como ele é honesto, veja como ele é virtuoso, veja como ele é paciente, enfim. E eles vão perceber ali a ação de Deus, e assim o nome de Deus vai ser santificado mais pelas suas obras do que pelas suas palavras. Então é isso que nós pedimos com essa petição. Santificado seja o vosso nome. A segunda petição diz assim: venha a nós o vosso reino. E o que significa essa petição? Segundo São Pio X, ela significa que nós pedimos a propagação do reino de Deus, o triunfo da igreja e o reinado de Cristo nos nossos corações, ou nos corações.
Então, com esse reino, venha a nós o vosso reino, nós pedimos em primeiro lugar, é claro, o reino da graça, né? Ou seja, se nós deixamos que Deus reine em nós, então nós vamos seguir os mandamentos, nós vamos seguir a lei de Deus. E se nós seguimos a lei de Deus, então nós estaremos na graça, estaremos trilhando o caminho da salvação. E é justamente isso que significa, né? Venha a nós o vosso reino, que nós, portanto, estejamos sujeitos à vossa vontade, de maneira a sermos amigos de Deus, porque todo aquele que está em graça de Deus está justamente na graça de Deus, né? Estar na graça de Deus significa que Deus se agrada de você, né? Se agrada do seu procedimento. Significa que, ao menos, você não tem nenhum pecado mortal na consciência. Então, você age de maneira, ou vive de maneira agradável a Deus. E é justamente isso que significa estar em graça. Quando você está em graça, você recebe, então, a vida sobrenatural, né? E ao receber a vida sobrenatural, você, então, você recebe aquele que é o maior presente, né? Ou a própria vida, na verdade, né? O que significa a vida sem a vida sobrenatural, né? Ela é nada mais do que uma chance, por assim dizer, de você adquirir a vida, ou uma possibilidade de você adquirir a vida, né? Você tem esse tempo aqui no mundo, você tem essa vida aqui nesse mundo, mas se você não alcança a vida sobrenatural, ou se você não sai dessa vida com a vida sobrenatural, então você perdeu tudo, porque você vai ser condenado ao inferno, que é como Jesus Cristo diz, que o inferno realmente é a verdadeira morte, né? E o pecado é quem traz a verdadeira morte, e não a morte do corpo, né? A morte do corpo ela é simplesmente uma mudança de estado, mas a morte espiritual ela traz algo definitivo, que é o afastamento completo de Deus, é o rompimento com Deus. Portanto, é a perda de todo o bem, né? Você joga fora, você despreza todo o bem quando você comete o pecado mortal. E quando você passa a viver em estado de graça, você recebe tudo, né? Então, a diferença entre estar em estado de graça e não estar é a diferença entre ter tudo e não ter nada, perder tudo, né? Então, isso aqui é a primeira coisa que nós pedimos, venha a nós o vosso reino, que nós possamos estar na graça de Deus, viver conforme a vontade de Deus, para que sejamos agradáveis a Deus e para que, portanto, possamos ser salvos, né? Mas também significa o reino da glória, ou seja, que nós persistamos nessa forma de vida, nessa obediência aos mandamentos, ou seja, súditos do reino da graça, para que nós possamos ser súditos do reino celeste, né? Para que nós possamos gozar de Deus no céu, para que nós possamos ser participantes da bem-aventurança, da felicidade eterna, que é justamente o que significa o reino da glória, né? Então, nós pedimos com isso o reino da graça, e esse reino da graça nos obtenha, portanto, o reino da glória celeste, da bem-aventurança, a nossa salvação. Mas também nós pedimos o reino da verdade e da caridade, né? Que é também o reino o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Nós não podemos nos esquecer que nosso Senhor, ele é nosso Senhor não só no que diz respeito ao sobrenatural, não só no que diz respeito àquilo que nos leva para o céu, digamos assim, de forma mais imediatamente, aquilo que é espiritual, mas nosso Senhor é nosso Senhor de tudo que existe, porque Deus criou tudo que existe. As pedras, a terra, a areia, as folhas, as árvores, a água, o ar, tudo é de posse de nosso Senhor. E nosso Senhor, portanto, ele é Senhor de tudo isso, né? Nós, como somos seres humanos, nós vivemos em sociedade. E na sociedade nós temos, então, nós elegemos senhores, né? Governantes, nós temos sistemas políticos e tudo mais. E tudo isso pertence a Deus. Portanto, tudo isso deve ser utilizado para a maior honra e glória de Deus. Né? Por exemplo, o governo de uma cidade, o objetivo principal dela deve ser não trazer uma vida materialmente satisfatória para os cidadãos, né?
fazer com que tenha paz e prosperidade. Não. O objetivo principal do governo é fazer com que os homens sejam virtuosos e sirvam a Deus, que os homens se submetam a Deus, que os homens justamente participem do reino da graça. Então, o objetivo principal de um governante é fazer com que o reinado da graça se estabeleça no seu reino, né, no seu governo, daquilo que está debaixo da sua autoridade. É importante fazer com que as virtudes ali brilhem, que a caridade brilhe, que a igreja prospere e tudo mais. Então, esse é o reinado social da igreja, ao qual nós todos devemos buscar e que nós pedimos também por meio dessa oração. Venha a nós o vosso reino, que a igreja se expanda, que a igreja cresça cada vez mais, que a igreja tenha grandes santos, né? Que a doutrina da igreja seja cada vez mais bem explicada, mais difundida, mais respeitada, mais amada, mais conhecida e assim por diante. Então isso tudo é o que nós devemos pedir quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino. E aqui entra também por parte de nós, justamente nós vivermos, né, o reino de Deus, especialmente seguindo os seus mandamentos, né, exercitando a nossa modéstia, a nossa obediência, especialmente ao clero, né, o sacrifício no que diz respeito a se submeter àquilo que é a vontade de Deus ou àquilo que é a vontade das autoridades, e buscar trabalhar pela conversão do nosso próximo, né, rezando por eles, como na oração dominical, dando o exemplo, fazendo apostolado e assim por diante. Né. A terceira petição do Pai Nosso diz assim: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né. E esse pedido, segundo o catecismo, ele diz que nós devemos, então, conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Isso aqui é algo maravilhoso, né? O quanto nós podemos aprender e conhecer se nós passarmos a meditar. O que significa a união da nossa vontade com a vontade de Deus. Que é algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão santo e tão elevado. Né? Somente aqueles que são aqueles grandes santos conseguem realmente unir a sua vontade à vontade de Deus. Ter a vontade, a sua própria vontade unida à vontade de Deus é realmente o distintivo, digamos assim, do santo, né? Porque o conhecimento muitas pessoas podem ter em grande grau, e o conhecimento, quando bem ordenado, quando bem dirigido, ele une o homem a Deus, porque você passa a conhecer e entender o mundo da mesma forma que Deus conhece, né? Porque Deus, ele é a própria verdade, então Deus conhece todas as coisas como elas são, e conforme você vai conhecendo a verdade, então a sua inteligência ela vai se assimilando a Deus, né? Claro que ela nunca vai alcançar a inteligência divina, mas quanto mais você conhece a verdade, mais a sua inteligência se aproxima da vontade de Deus, da inteligência de Deus. No entanto, você pode conhecer muitas coisas que são verdadeiras, portanto ter muita ciência, mas a sua vontade continuar apartada de Deus. Né? O maior exemplo disso é o próprio demônio. Né? O demônio tem a plenitude da ciência, conhece tudo que há para conhecer naturalmente falando, né? Possui a plenitude das ciências naturais. No entanto, a sua vontade é absolutamente apartada de Deus. O demônio odeia Deus. E por isso, a forma mais genuína de nós nos unirmos a Deus é por meio da união da nossa vontade. E como é que nós praticamos essa união? É muito simples. Na verdade, é muito simples. Basta que você aceite absolutamente tudo ou todo e qualquer coisa que acontecer com você, sem reclamar. É só isso. É simplesmente você aceitar. Eu queria fazer tal coisa, eu queria ter tal emprego. Eu busquei, eu me esforcei, mas eu continuo naquele emprego que eu não gosto. É você simplesmente parar e pensar, bom, Deus é o Senhor de todas as coisas.
Se Deus quisesse que eu tivesse um emprego X, eu teria um emprego X. Mas como Deus quer que eu tenha um emprego Y, então eu tenho um emprego Y. Bom, essa é a vontade de Deus. Eu aceito que seja assim. Faça-se a vossa vontade, não a minha, como nosso Senhor nos ensinou no Horto das Oliveiras. E eu vou não só aceitar essa vontade, tipo, tá bom, já que eu não posso fazer nada, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não, mas é aceitar da seguinte forma: olha, meu Senhor, eu entendo que essa é a vossa vontade, e se é a vossa vontade, eu vou me esforçar, eu vou dar o máximo de mim para fazer com que isso seja a minha vontade também. Então, eu vou fazer isso aqui sem fazer cara feia, eu vou me esforçar ao máximo para gostar disso, eu vou tentar fazer o meu melhor, dar o meu melhor, eu não vou ficar de desculpa, eu não vou ficar de corpo mole, enfim. Você vai realmente buscar agir como se aquela fosse a sua escolha. E de fato você vai, né, quando isso é perfeito, isso passa a ser a sua escolha. É você imagina, eu queria tal coisa. Pô, mas Deus mostrou pelos próprios fatos que ele quer que as coisas sejam assim. Opa, então eu não quero mais aquilo. Eu quero isso. Porque eu só queria aquilo porque eu achei que era o que Deus queria, mas agora eu sei que Deus quer isso, então esquece. Eu só quero isso mesmo. Então, mais ou menos essa deve ser a direção da nossa vontade. Nós devemos buscar sempre não as coisas, mas a vontade de Deus. Né? E é claro, eu sei que eu disse que isso é simples, porque de fato é muito simples. Qualquer um consegue entender isso. Mas não significa que seja fácil, porque nós temos a nossa vontade corrompida pelo pecado original, nós vivemos uma vida toda, né, muitas vezes no pecado, ou se não no pecado, ao menos em negligências, em falta de vontade, né, não vivendo da forma que nós deveríamos viver, não buscando a santidade da forma que nós deveríamos buscar, e assim por diante. Então, nós nos habituamos a buscar outras coisas. Nós nos habituamos a buscar a nossa própria vontade. Olha, isso aqui me parece mais gostoso, isso aqui me parece mais bonito, isso aqui me parece mais agradável. E é isso que eu quero. E aí, se as coisas não saem da forma com que você quer, você reclama, você chora, você esperneia, você briga com os outros, você age como uma criança mimada. Mas isso, né, é claro, nem sempre vai ser um pecado mortal, nem sempre vai ser até mesmo um pecado venial. Mas isso é pelo menos um impedimento para que a sua vontade se una mais a Deus. Por isso, e é claro, nós não podemos alcançar essa união sem a graça. Nós, por nós mesmos, nós vamos sempre lutar contra a vontade de Deus, sempre. Porque Deus sempre quer o que é mais perfeito, nós somos sempre miseráveis, nós ficamos sempre naquilo que está abaixo, naquilo que é ou mais fácil ou que nos parece melhor. Só que frequentemente a gente se engana nisso, frequentemente. Então, nosso pedido, nosso desejo deve ser para que nosso coração se una ao coração de Deus, para que a nossa vontade seja a mesma vontade de Deus. Né? E, portanto, para que a gente viva essa vida completamente em paz, sem preocupação, sem angústia. Né? Porque você não quer nada além da vontade de Deus. E olha que maravilha. Tudo aquilo que acontece só acontece porque Deus quer. Né? Nada escapa da vontade de Deus. Absolutamente nada. Nem mesmo uma folha, né, que se move, né, ao vento, pode se mover por si mesmo sem que Deus permita. Né? E se Deus permite que, que isso aconteça, então é porque Deus quer que seja assim. E isso nós devemos entender. Né? Deus controla toda a realidade. Absolutamente tudo que nos acontece é ou vontade de Deus absolutamente, ou seja, Deus move as coisas naquela direção, ou ao menos permissão. Deus permite. Olha, Deus poderia impedir, mas Deus não impediu. Então, se foi assim, é porque é melhor para você. Isso é uma outra coisa que nós devemos buscar entender. Olha, Deus quer o meu bem, Deus me ama. Então, isso que me aconteceu, essa dificuldade, esse obstáculo, na verdade, Deus só permitiu porque Ele é o melhor para mim. Então, o melhor para mim é que seja dessa forma.
E nós devemos buscar moldar a nossa consciência, moldar a nossa inteligência para aceitar as coisas assim. Olha, eu queria que fosse dessa forma, mas foi dessa forma. Ao invés de eu dizer, poxa vida, mas eu queria tanto que fosse assim. Não, nós temos que aprender a ser humildes e dizer, olha, eu achei que aquilo era o melhor. Mas, na verdade, Deus mostrou agora que o melhor é isso. Nós devemos ter essa mentalidade. Nós devemos, ao menos, buscar, nos esforçar para ter essa mentalidade. E, aos poucos, Deus vai nos dar. Especialmente se nós pedirmos de todo o coração, né? Como nós pedimos na oração dominical. Então, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus, ela é a mesma, tanto aqui no céu, tanto no céu quanto aqui na terra. E Santa Teresa d'Ávila, ela ensina que aquele que passa a buscar a vontade de Deus, e passa, por assim dizer, se colocar debaixo da vontade de Deus, ele já passa a participar do reino celeste. Então, a sua vida celestial, ela já começou, ela já iniciou aqui na Terra. Porque você já se colocou debaixo do mesmo governo que os santos estão colocados. Os santos, eles estão perfeitamente unidos à vontade de Deus. E se você se une à vontade de Deus aqui na Terra, então você já passa a fazer parte desse reino bem-aventurado. Não de forma perfeita, mas você já começa a fazer parte. O quarto pedido, ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse aqui eu acredito que é a petição mais simples de se entender, porque todo mundo busca e todo mundo quer aquilo que é necessário. Então, por meio desse pedido, nós pedimos tudo aquilo que é necessário para o sustento do nosso corpo, as nossas casas, o nosso emprego, nossas roupas, nossa comida, saúde, enfim, tudo aquilo que nós precisamos, Nós pedimos por essa oração, o pão nosso, O pão, ele representa justamente aquilo que é o necessário. Então, também, essa é uma coisa importante de se entender, Que por meio dessa oração nós pedimos aquilo que é necessário, e não aquilo que é supérfluo, Então, nós não pedimos aqui os melhores manjares, nós não pedimos as melhores roupas, as melhores casas, os melhores empregos, sucesso, fama e tudo mais. Não. Nós pedimos o necessário, e é isso que nós devemos pedir. Então nós devemos moldar o nosso coração, moldar a nossa consciência, para querermos somente aquilo que é necessário. Porque o que é necessário é bom para nós, mas o que é supérfluo, com grande frequência, serve somente para nos fazer cair em pecado, somente para fazer com que nós nos apeguemos aos bens desse mundo. E é isso que nós não devemos de forma alguma desejar. Então nós devemos buscar somente o necessário, porque nós estamos nessa vida de passagem. Nós não estamos nessa vida para ficar. Tudo que nós construímos aqui vai se perder. Então nós devemos buscar aquilo que é duradouro, aquilo que é eterno. E aquilo que nós precisamos para esse mundo, nós devemos buscar na medida em que é necessário. Fora disso, é perda de tempo. E nós pedimos aqui também não só o pão nosso, no sentido material, mas também no sentido espiritual. Então, as graças, que Deus nos dê, o sustento para que nós continuamos perseverantes na oração, no exercício das virtudes, na vida da graça e assim por diante. Então, isso é o pão nosso que nós devemos desejar, e é isso que nós devemos ter em mente quando nós pedimos, fazemos essa petição, E dentre aqueles bens espirituais que vão nos dar essa força para perseverar, para crescer nas virtudes, está, é claro, especialmente a Eucaristia, que é o próprio corpo divino, o próprio corpo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos dá essa força, Então, um dos principais motivos da instituição da Eucaristia é fazer com que Deus esteja próximo de nós, mesmo fisicamente, e fazer com que Deus sirva de sustento para nós, com que Deus seja o nosso alimento, para que nós, então, nos alimentando da Eucaristia, tenhamos força para abandonar o pecado,
para nos exercitar na virtude, para nos tornarmos pessoas cada vez melhor, cada vez mais unidas de Deus, cada vez mais fortificadas e confirmadas na caridade. Então, é isso que nós devemos pedir com essa petição. A quinta petição diz assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso porque é interessante que nós vemos que todas as petições, né, elas nos pedem alguma coisa, digamos assim, que nós precisamos receber, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e aí perdoai as nossas ofensas, claro, é algo que nós pedimos para nós, que Deus perdoe os nossos pecados, inclusive ficou aqui no perdoar as nossas ofensas, na verdade é perdoar as nossas dívidas, né? Porque hoje em dia o pessoal acaba rezando perdoar as nossas ofensas, mas o sentido exato da oração é perdoar as nossas dívidas, né? E já vamos entender melhor sobre isso. Mas então nós pedimos que Deus perdoe as nossas dívidas, mas nós tem uma condicional aqui. Ou seja, Deus só perdoa as nossas dívidas se nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Então existe uma condição, e é muito interessante que Deus tenha colocado essa condição, é a única condição que aparece, né? Não diz assim, venha a nós o vosso reino, se nós fizermos tal coisa, né? Não, só diz aqui, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou seja, só perdoe se nós perdoarmos. Então, mostra aqui como é importante nós sabermos perdoar. Como é importante nós sabermos lidar com os defeitos e as dificuldades do nosso próximo. Como isso é importante. Como é importante que nós não guardemos rancor uns dos outros. Como é importante que nós nos amemos de fato. Né? Que nós estejamos unidos em Cristo, uns com os outros, buscando cada um não só a nossa própria santificação, mas a santificação do meu próximo, buscando não só a minha salvação, mas a salvação do meu próximo. Então nós devemos querer o bem a todos, né? Porque se eu não guardo rancor, evidentemente, então eu não quero mal de ninguém. Se eu não guardo aquela dívida que o outro tem comigo, mas se eu a perdoo, então eu não quero mal para ninguém, eu não tenho reservas com ninguém, mas eu quero o bem para todo mundo, e portanto eu amo a todos, né? No sentido da verdadeira caridade, no sentido que nós devemos, todos nós, amarmos uns aos outros, querendo que cada um ame a Deus e se una a Deus, né? E participe do reino celeste. Então, isso aqui é algo que nós devemos ter em mente ao fazer essa oração, que nós não devemos de maneira alguma querer excluir alguém do reino dos céus. De maneira alguma nós devemos excluir alguém do nosso próprio amor. Se bem que, claro, a gente pode excluir certas pessoas da nossa convivência, né? Porque não é conveniente, porque não nos faz bem, porque é perigoso para nós, ou perigoso para as pessoas que nos estão próximas. Mas, ainda assim, nós jamais devemos, de fato, odiar aquela pessoa. Nós devemos sempre rezar pela conversão dela. Se nós pudermos ajudar de alguma forma, nós vamos ajudá-la e assim por diante. Né? Outra coisa importante também é de se notar aqui é justamente essa troca, né? Por que o pessoal acaba insistindo tanto que o sentido da tradução é perdoar as nossas dívidas e não perdoar as nossas ofensas? Qual é a diferença disso e por que isso é tão importante? Porque quando nós dizemos perdoar as nossas ofensas, nós estamos dizendo para Deus perdoar as nossas ofensas. Só que a quantidade de ofensas é sempre menor do que a quantidade de dívidas, porque ofensa é somente, propriamente dito, os seus pecados. Mas dívidas é muito mais abrangente, porque dívida você tem para com Deus com relação a absolutamente tudo. Então Deus dá o ar que você respira, né? Os batimentos cardíacos do seu coração, Deus te dá absolutamente tudo. Seu alimento, seu emprego, como eu já disse.
Deus te dá tudo, e tudo isso nós devemos a Deus, e tudo isso nós vamos prestar contas a Deus. Então a gente já vai pedindo perdão, por assim dizer, de antemão, pelo mau uso que nós fazemos daquilo que Deus nos dá. Nossa inteligência, que é tão mal usada, nossos pensamentos, nossa boca, nossa língua, tudo, né? Nós usamos mal. E aqui também traz a noção de que nós devemos perdoar o nosso próximo não só naquilo que ele nos ofendeu, ou seja, perdoar como a quem nos tem ofendido, mas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque também o próximo muitas vezes não vai fazer as coisas querendo nos ofender, mas ele vai ter uma dívida conosco. E nós devemos ter essa noção, olha, eu suporto essa pessoa no sentido de que eu sustento ela, ela é um peso para mim, ela é uma carga para mim, mas eu tenho que me lembrar que Deus é quem me sustenta. Eu também sou uma carga para Deus, né? E Deus também tem que engolir, por assim dizer, muita coisa de mim, que se Deus fosse por justiça, deveria cobrar, deveria pedir contas, mas Deus não pede, Deus perdoa. Então nós devemos ter isso em mente sempre ao fazermos essa oração, né? Então, Deus nos livre essa história de, não, com fulano, eu não vou com a cara dele, eu não quero me misturar, né? Sobretudo nós entre católicos, nós temos que ter bem claro isso, que nós não podemos ter reservas com ninguém, mas nós temos que procurar sempre a amizade e o bom convívio com todos, né? Sob a pena de fazer com que Deus, justamente, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, eu não perdoo aquilo que alguém fez comigo, ou simplesmente o fato dele não me ser agradável, e aí, quem sabe, Deus também não perdoe aquilo que as dívidas que você tem com ele. A próxima petição diz, não nos deixeis cair em tentação. O sentido aqui também é bastante evidente, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de tentação. E o que é tentação? Tentação é toda vez que você é levado, ao menos, a desejar, ou pelo menos é proposto como desejável, algo que ou é um pecado propriamente dito, ou termina em pecado. Ou você não pode alcançar aquilo sem pecado. Então, suponhamos que você está lá no supermercado, e aí alguém deixa uma nota de R$20 ali em cima do caixa, e a pessoa que está ali atendendo, ela, bom, só um momento, eu vou sair aqui e tal, sai, você fica ali sozinho, e você tem aqueles R$20 na sua frente, se você pegar, ninguém vai saber. Isso pode ser tido como uma tentação, no sentido de que você tem a opção de pecar, né? Mas o sentido mais correto da noção de tentação é no sentido de que você é levado a desejar aquilo, né? Porque você pode ver aquela nota e simplesmente não ser tentado por aquilo. Bom, eu sei que tem aqui, eu poderia pegar, bom, mas eu não me importo com isso. A tentação, ela surgiria mais propriamente no momento em que você, poxa, como seria bom se eu pegasse isso agora? E aí você tem que se controlar, você tem que se combater para não cair na tentação, né? Então, é isso que nós pedimos, né, a Deus, que Deus não nos deixe cair em tentação. É interessante que nós pedimos depois na próxima petição, né, livrai-nos do mal, mas nós não pedimos livrai-nos das tentações. Porque, na verdade, não é possível nós sermos livrados dessa tentação, porque não é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos tentados, justamente para que nós possamos provar as nossas virtudes, né? Você provar que você é uma pessoa honesta. É muito fácil você ser honesto se você nunca tem a oportunidade de roubar, né? Mas se você passa a ter a oportunidade de roubar, e mesmo assim você não rouba, então aí você está sendo provado, você está se mostrando de fato virtuoso, se mostrando de fato uma pessoa honesta. Então, nessa vida nós temos muitas tentações com relação aos prazeres, com relação às riquezas, tentações no âmbito social,
críticas, vaidades, enfim. Essas tentações, elas podem surgir tanto na nossa carne, ou seja, um apetite, né, que te leva a fazer aquilo. Por exemplo, você vê um pedaço de bolo e se você comer mais, você sabe que você vai estar cometendo pelo menos um pecado venial, né, de gula, e você não quer fazer aquilo, mas o seu corpo deseja, sua boca saliva. Então, uma tentação que surge do seu corpo. Outras tentações, melhor dizendo, podem surgir da sua inteligência, né? Você, por exemplo, se tem, ou pelo menos tem a tendência a se ter em maior valor que os outros, né? Em querer se ver como sendo mais valoroso, mais estimável do que os outros, e aí você acaba tendo pensamentos vaidosos, você acaba não aceitando estar abaixo dos outros, enfim. E talvez você até aceite de fato, mas você tem justamente essa tentação, é aquele pensamento que vem, né? E aí você começa a ter imaginações, né, de todo mundo te aplaudindo e tudo mais. Então isso tudo são tentações, né? Outras tentações podem ser causadas pelo demônio. O demônio move a sua paixão, o demônio move a sua inteligência. Então tudo isso são tentações, né? A própria palavra tentação, né, vem daquele que está tentando, né? E essa palavra vem então sobretudo por conta da ação do demônio, né, que é o tentador por excelência. Como o demônio não sabe com o que nós vamos cair, porque nós somos livres, então ele fica tentando. Ele fica o tempo todo tentando, né? Vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou tentar com isso, vou tentar com aquilo, para ver se em alguma coisa nós caímos. Então ele passa o tempo todo oferecendo alguma tentação, digamos assim, alguma isca, para ver se a gente cai nela, né? E por isso nós estamos sempre num combate contínuo, e nós temos que pedir a Deus para que não nos deixe cair em tentação, porque sem a graça de Deus nós vamos cair, porque o demônio é muito astuto. Então ele prepara ciladas, ele, né, arma certas situações ali, onde muitas vezes é difícil você não cair em tentação. Por isso você tem que estar constantemente pedindo a graça de Deus para não cair em tentação, para que Deus te fortaleça, para que Deus te previna de cair em pecado, de cair em uma tentação. Lembrando que a tentação em si mesma ela não é pecado, né? E que na verdade, se nós resistirmos a essa tentação, ela é até meritória e ela serve para que nós aumentemos as nossas virtudes, para que nós ganhemos mais méritos e tudo mais. Então, a tentação em si mesma não é algo que deve nos assustar, nem nos entristecer, nem nada do tipo, né? Mas o que deve nos fazer temer, sim, é o pecado. Então, por isso nós devemos pedir a Deus e tomar de nossa parte todos os esforços, todas as diligências possíveis para que nós não caiamos em tentação. E a última petição, então, diz livrar-nos do mal, né? O sentido dessa petição é justamente pedir para que nós sejamos livres, principalmente do pecado, que aí sim é o mal, né? A tentação propriamente não é o mal, mas ela é o perigo de cair no mal. E o pecado, sim, ele é o mal, porque ele é a morte da alma, é a morte do nosso espírito, a separação de Deus. E ali também significa o demônio, né? Ou seja, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, né? Livrai-nos daquele que está sempre nos rondando e tentando nos prejudicar. Então nós pedimos aqui, né, essa petição é quase que um breve exorcismo, né, ou seja, que pede para que afaste Deus de nós, afaste o demônio de nós, Deus afaste o demônio de nós, mas afaste sobretudo o pecado, porque esse é que é o verdadeiro mal, né? E com relação a isso, né, não tem muito o que dizer, né? Como uma aplicação prática disso, nós poderíamos utilizar, por exemplo, o escapulário, né, a medalha milagrosa, a água benta e tudo mais, mas sobretudo, nos dedicarmos e nos esforçarmos, né, com todas as nossas forças para não cairmos em pecado, né? Nós devemos abominar o pecado com todas as nossas forças. Nós devemos preferir ser mortos, a pior das mortes, do que cair em pecado. E é esse ânimo, né, que nós devemos ter ao pedir para que Deus nos livre do mal. Que Deus nos livre do mal, porque nós sabemos que por nós mesmos nós não temos forças para não pecar, mas que Deus pode nos
proteger desse mal, nos livrar desse mal, e que da nossa parte nós devemos buscar estar dispostos a preferir morrer do que pecar, mesmo que seja venialmente. Então vamos aproveitar esse conhecimento adquirido nessa aula para fazer um exame de consciência, saber o que é que nós não estamos no que é que nós ainda não estamos adequados com relação a essas petições, e vamos buscar melhorar nesses pontos. Então, uma prática que Santa Teresa d'Ávila recomendava era você rezar o Pai Nosso, meditando cada uma dessas petições separadamente. Então você medita, santificado seja o vosso nome, você medita o que significa isso, o que você quer dizer com isso, o quanto o seu coração está moldado a esse desejo que você deve ter e nutrir no seu coração. E aí você vai passando assim sucessivamente para as outras petições. Outra forma de você fazer isso é você fazer uma meditação por dia, né? Você talvez não tenha tanto tempo, então você para ali, medita 5 minutos. Hoje, né, você medita 5 minutos na primeira petição. Amanhã você medita 5 minutos na segunda petição, e você vai fazendo assim durante uma semana, por exemplo. Seria uma outra forma. Mas nós temos que fazer um exame de consciência, né, com cada uma dessas petições e buscar nos esforçar para realmente desejar que as coisas sejam assim conforme nós estamos pedindo, tá bom? E isso vai ter, com certeza, um grande impacto na sua vida e vai ser um grande avanço para você no rumo da santidade e da sua salvação. Então é isso, meus amigos, espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.